Bom, hoje vou falar sobre o que estudei sobre o coronavírus. O contexto será bem simples. Evitarei o contexto técnico-científico para melhor entendimento. Nesses dias, muitos falam, são muitas informações. Aqui procurarei validá-las e resumi-las para vocês. Vamos com calma, tá? Com muita coragem e com muito estudo, muita pesquisa. Primeiro, não sei se vocês sabem, o nome Covid-19. O que significa o nome Covid-19? Corona, você separa o CO. Vírus, você separa o V. Disease, você separa o D. Esse vírus foi identificado em 1968, tá certo? E por que o 19? Porque o primeiro caso foi em 17 de dezembro de 2019, se não me falha a memória. Aí pegou o 19. Esse vírus não é gripe, é um resfriado que atinge as vias respiratórias. Esse vírus, quando sintomatiza-se no seu corpo, você já contaminou outros. Esse é uma das grandes preocupações, tá certo? Desse vírus. Ele tem esse procedimento diferente. Esse vírus, como vemos, é assintomático. Nos bebês, então, nos meus netos, principalmente, devemos ter certas precauções, tá? Ter certos cuidados. Não se sabe, né? Outra coisa também que não se sabe, a progressão geométrica da Covid-19, correta ainda. Eu, como bom matemático, tenho feito algumas pesquisas a respeito. Vou falar mais na frente. Quando uma pessoa é infectada, os especialistas dizem que é de 1 para 2 ou 3. Ele não tem certeza ainda se uma pessoa vai para 2 ou 3. O sarampo eu sei que é de 1 para 15. Quer dizer, 10 pessoas, 150 pessoas são contaminadas. O H1N1 de uma pessoa para 1,5, ou seja, 10 pessoas contaminadas com H1N1 passa para 15 pessoas. Bom, aqui eu vou dar uma parada, tá? Porque agora a matemática vem ao nosso socorro para corrigir uma série de informações publicadas sobre a taxa de letalidade e dessa contaminação progressiva que eu falei anteriormente. Essa taxa, matematicamente, nada mais é que a divisão de morte por contaminados. Eu pergunto a vocês têm certeza do número de pessoas contaminadas? É muito maior, não é certo? Então, se você tem uma divisão em que o número de mortes é mais ou menos estável, é mais ou menos, vamos dizer assim, nós temos mais certeza das confirmações de morte, porque elas são registradas. Então, quanto maior o denominador, menor a taxa. A verdade é que não sabemos o número correto de contaminados, mas vamos acreditar que seja sempre maior. Vamos sempre acreditar que é maior do que o publicado. E as quantidades mortas, como eu me referi, não, tá? Essa é mais consistente. Lógico, para mim, na minha forma de verificar, a taxa de letalidade vai ser muito baixa no final desse período aí. Essa, para mim, é uma notícia reveladora, tá certo? Outra parada aqui que eu posso também dar uma orientação a você. Se eu disser para você que te dou R$1 milhão agora, ou se você preferir, te dou R$1 e a cada dia eu vou dobrando o valor até chegar em 30 dias. Qual situação você prefere? Prefere receber R$1 milhão agora ou prefere receber R$1 por dia, sendo que a cada dia eu vou dobrando?
Resposta, evidentemente, para o leigo da matemática seria pegar logo o dinheiro e sair correndo, tá no pé. Não, R$ 1 por dia significa o seguinte: no final de 30 dias, você vai ter 540 milhões de reais. Se fosse um vírus, você teria 540 milhões de pessoas contaminadas. Ou seja, 1 real. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e vai crescendo, tá certo? Bom, até aqui aprendemos que resfriado é Covid-19. Então, entendemos o que é resfriado. É o rinovírus, é o adenovírus. Gripe é H1N1. Tipo de vírus seria, de gripe seria H1N1, a gripe espanhola. Você sabe por que é gripe espanhola? Porque a Espanha, na época, em 1918, estava em guerra. Mas era o único país que não participava da guerra. Então ela não escondia o número de mortes. Os outros países europeus forjaram esses números. Então por isso que essa gripe foi denominada de gripe espanhola. Bom, vamos agora aprender uma outra situação. Vamos aprender a diferença entre quarentena e isolamento social. Quarentena é o doente isolado ou a pessoa que entrou em contato com o doente. E o isolamento social é uma estratégia de ficar em casa para achatar a curva, ou seja, se proteger, tá certo? Então essas são as diferenças que a gente vê muita confusão na mídia. Eu procuro evitar de assistir repórteres, eu procuro ter uma programação dinâmica aqui no Center Training Intensive Students sobre esse tipo de assunto, porque realmente eu fico com o meu ego muito machucado. Agora vamos às perguntas que o pessoal tem me feito. O que esse vírus gosta, professor Jorge? Bom, eu respondo com os estudos e pesquisas que eu fiz, tá certo? O vírus adora escuridão, ambiente sem sol. Ele adora umidade, adora a temperatura baixa. O ideal para o coronavírus é 8,7 graus Celsius, tá certo? Ele adora o ar de ambientes fechados. Certas superfícies também que estão sendo estudadas, ele adora porque ele fica ali 3 dias malocado naquelas superfícies. Ele também é influenciado por climas. Existem 2 tipos de cepas, ou 2 tipos de coronavírus, é o tipo L e o tipo S, tá? Então, tem que saber identificar qual é o vírus forte e qual é o vírus fraco. Agora, outra pergunta que o pessoal faz para mim: o que é preocupante atualmente? Então, a minha resposta é a seguinte: muitos médicos e enfermeiros não sabem usar os ventiladores. Essas são informações de amigos, colegas meus que eu conheço aqui, de clientes, pais de alunos que trabalham no hospital, que me dão essa informação. Existe uma falta de preparo das equipes médicas. Vemos muitos... Outra coisa que também está muito preocupante, vemos muitos cientistas aproveitando o momento para testar as suas curas milagrosas. São os apaixonados por laboratório, testando suas fórmulas mirabolantes para descobrir a cura milagrosa. Inclusive, tenho tido notícias aqui que muitos pacientes morreram com esses medicamentos considerados como cura. Outra coisa muito preocupante, já tinha falado anteriormente, é esse caráter assintomático da contaminação. Bom, a terceira pergunta que me fazem aqui no meu zap: quais são os cuidados que devemos tomar e atividades que devemos fazer? Nossa, isso aí é fundamental. 1. Evitar ambientes fechados, tá? Ambiente fechado é um local adequado.
2. O vírus corona sai nas fezes, lógico, da pessoa contaminada e daquela que não sabe que está contaminada. Na dúvida, você já entra no banheiro, lava antes e depois a mão, tá certo? Vai urinar, lava antes para pegar o pênis e depois depois que pegou o pênis. Outra coisa importante, tenha bons sonos, noites bem dormidas produzem imunidades. 4. Essa questão da hidratação. Nós somos um aquário. Precisamos renovar nossa água. 5. Exercitação. Sem comentários. Comer frutas. Sem comentários. Suplementação de vitaminas. É fundamental também, tá? Obter do seu médico esse remédio, essa suplementação. Outra coisa, sauna seca mata vírus, tá? O calor ajuda da sauna seca. Não usa a sauna úmida, tá? Porque aquela água não é filtrada e o vapor do cloro cria um gás. E finalmente o sol, como nona situação que é sempre destacado nos artigos científicos para várias doenças. Bom, a parada aqui agora é para dar um alerta, ou uns alertas, certo? É importante os alertas nessa situação. As pessoas querem ouvir como fossem avisos, luzes vermelhas piscando. Somos sabedores que todo ano são renovadas as vacinas de gripe. Vou fazer aqui uma metáfora, né? Se alguém te trai e você perdoa, aí de novo, a mesma pessoa te trai e você perdoa. Aí na terceira vez, a pessoa te trai e você perdoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que as ocorrências estabelecem uma tendência, tá certo? Então o alerta que eu dou é esse, fiquem preparados. A conclusão dos cientistas, que eu tenho lido e pesquisado, é que teremos mais vírus, outros vírus vão surgir, e o corona virá todo ano diferente, ele tem as mutações dele, tá certo? E ele fará parte do nosso cotidiano, tá? Então se cuidem, tá certo? Além disso, o outro alerta é que cuidado para não ser cobaia, tá certo? Porque os cientistas estão aproveitando essas oportunidades para testes. Então, estão testando o ozônio, a famosa cloroquina aí misturada com não sei o que, com a traína, os vermifugos, a transfusão de sangue que foi usada na gripe espanhola, que foi a cura da gripe espanhola, também está sendo reinventada. Então, conclusão. Minha avó sempre dizia as seguintes frases. A gente procura usar esse tipo de conceito porque eles são extremamente reveladores. Se você não matar um leão por dia, amanhã serão 2 leões. Outra coisa, outra frase. Ou você mata esse vírus, ou ele vai acabar te matando. Tá certo? Então, mais uma outra frase muito ventilada hoje. Se você mata um jacaré, não tem medo de lagartixa. Vambora, gente. Animação, força, coragem!